Liturgia do dia 31 de julho de 2023. Memória de Santo Inácio de Loyola. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés voltou do cume da montanha, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas de ambos os lados. Elas eram obra de Deus e a escritura nelas gravada era a escritura mesma de Deus. Josué, ouvindo o tumulto do povo que gritava, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que eu ouço são vozes de gente que canta. Quando chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés encheu-se de ira e arremessou por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Em seguida apoderou-se do bezerro que haviam feito, queimou-o e triturou-o, até reduzi-lo a pó. Depois espalhou o pó na água e fez os filhos de Israel beberem dela. Moisés disse a Arão: que te fez este povo para atraíres sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não se indigne, o meu senhor. Tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto àquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu então lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles trouxeram ouro e me entregaram, e eu lancei-o no fogo e saiu este bezerro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um grandíssimo pecado, mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: este povo cometeu um grandíssimo pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Peço-te que lhes perdoe esta culpa. Senão, risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim que eu riscarei do meu livro. E agora vai e conduz este povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente, mas quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por este seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 105. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram seu Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Até pensava em acabar com sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta:
Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta página do Êxodo deve ser lida no contexto dos capítulos de 32 a 34, que acusa o pecado original contra a aliança e refere à renovação da mesma para reparar a sua ruptura. O episódio do culto idolátrico do bezerro de ouro liga-se ao da conclusão da aliança. Os capítulos intermediários são os da lei sacerdotal. O conjunto referido é composto pela fusão de diversas fontes, primeiro a eloísta e depois a javista, com elementos deuteronomistas. Moisés demora-se no monte em diálogo com Deus. Ao descer, depara-se com o bezerro de ouro e as danças cultuais do povo em honra dele. A sua reação é violenta. Despedaça as tábuas da lei, funde o bezerro de ouro, reduz-o a pó, que espalha na água e dá a beber aos filhos de Israel. Depois pede contas a Arão, que culpa o povo pela situação. Moisés faz então com que o povo tome consciência do seu pecado, se volte para Deus e peça perdão. Deus responde com a habitual atitude de misericórdia, garantindo o seguimento do seu projeto salvador, mas também anunciando o castigo dos culpados. Esta narrativa, composta entre o século IX e VIII a.C., reflete não só a apostasia no tempo do Êxodo, mas também a decadência moral e religiosa do tempo dos reis de Israel. Arão faz triste figura, não sabendo reagir adequadamente ao mal do povo e consentindo na apostasia. Moisés, pelo contrário, revela-se um verdadeiro profeta, um homem de Deus que com força e fidelidade testemunha e exige fidelidade a Deus. É como que uma consciência que fala, denuncia o pecado e chama à conversão, mas também se apresenta como intercessor solitário e audaz diante de Deus em favor do seu povo. Com respeito ao Evangelho, as parábolas do grão de mostarda e do fermento vêm na continuidade das anteriores, que ilustram as características do reino, acrescentando mais uma, a desproporção entre os seus começos, quase imperceptíveis, e o seu desenvolvimento extraordinário. A palavra de Deus geralmente é muito discreta. Se não estivermos atentos, quase não nos damos conta. Mas quando a acolhemos, tem uma tal eficácia interna que lança a raiz e produz efeitos e frutos surpreendentes. É o que acontece com a pequeníssima semente de mostarda. Se germina e ganha raiz, pode atingir a altura de 3 ou 4 metros. Um pouco de fermento faz levedar uma grande quantidade de farinha, capaz de alimentar multidões. A força interior e exterior do reino de Deus é tal que chega a transformar toda a vida do homem. Para nosso ensinamento, é interessante notarmos o contraste de atitudes e comportamentos de Arão e de Moisés. Arão torna-se cúmplice da idolatria do povo. É ele mesmo que organiza as coisas e torna possível a realização do bezerro de ouro e o seu culto. Mas quando Moisés lhe pergunta: "Que te fez esse povo para o deixares cometer tão grave pecado?", Arão desculpa-se e joga a culpa no povo. "Tu mesmo sabes como este povo é inclinado para o mal. Disseram-me: faz-nos um Deus." Moisés, que pelo contrário, não só não participou no pecado de idolatria, mas até se irritou fortemente ao ver o bezerro de ouro e o povo em festa, vai interceder diante de Deus para que perdoe o pecado do mesmo povo. Chega ao ponto de pedir a Deus que o apague do seu livro, caso não perdoe ao povo. Este povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Apesar disso, perdoa-lhes este pecado, ou então apaga-me do livro que escreveste. Moisés, inocente,
está disposto a sofrer o castigo dos pecadores, a ser rejeitado por Deus. Apaga-me do livro que escreveste. É uma grande lição para nós, sempre dispostos a declarar que nada temos a ver com o pecado dos outros. Ainda que não nos sintamos completamente inocentes, recusamos ser castigados com os outros pecadores, como aqueles para os quais Jesus contou as parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Julgamos-nos bons e justos, agradáveis ao Senhor. Mas agradam ao Senhor aqueles que se sentem solidários com os pecadores, que estão dispostos a carregar sobre si o castigo que pende sobre eles. Foi essa a atitude de Moisés. Foi essa, sobretudo, a atitude de Jesus. Ele, o inocente, carregou sobre si o pecado de todos nós, como afirma Paulo, tornando-se maldição para nos livrar da maldição do pecado. É difícil aceitar sofrer o castigo merecido por outros. Tantos cristãos se revoltam quando sofrem, não se sentindo culpados de nada. Que fiz eu a Deus para sofrer isto? É mais correto voltar-se para o crucificado e, contemplando-o, rezar como Moisés. Ah, perdoa-lhes este pecado, ou então apaga-me do livro que escreveste. A contemplação do Senhor crucificado transforma-nos. Faz levedar os nossos pensamentos, projetos, atitudes, esperanças, aspirações, relações. Leva-nos a dar-nos conta de que também nós fabricamos alguns bezerros de ouro a quem prestamos culto. A contemplação do Senhor crucificado transforma também a nossa convivência coletiva, para vivermos e testemunharmos integralmente o Evangelho, arrancando tudo o que nas nossas relações a todos os níveis não está na direção da vida em abundância que Jesus veio trazer ao mundo. Faz crescer tudo o que contribui para essa vida. Hoje a Igreja faz memória a Santo Inácio de Loyola, presbítero. Nasceu em Loyola, na Cantábria, Espanha, em 1491. Viveu primeiramente na corte e seguiu a carreira militar. Depois, consagrando-se totalmente ao Senhor, estudou teologia em Paris, onde reuniu os primeiros companheiros, com quem mais tarde fundou em Roma a Companhia de Jesus. Exerceu intensa atividade apostólica, não apenas com seus escritos, mas formando discípulos que muito contribuíram para a reforma da Igreja. Morreu em Roma no ano de 1556. Inácio gostava muito de ler livros mundanos e romances que narravam supostos feitos heróicos de homens ilustres. Assim que se sentiu melhor, pediu que lhe dessem alguns deles para passar o tempo. Mas não se tendo encontrado naquela casa nenhum livro deste gênero, deram-lhe um que tinha por título A Vida de Cristo e outro chamado Florilégio dos Santos, ambos escritos na língua pátria. Com a leitura frequente desses livros, nasceu-lhe um certo gosto pelos fatos que eles narravam. Mas quando deixava de lado essas leituras, entregava seu espírito a lembranças do que lera outrora. Por vezes, ficava absorto nas coisas do mundo em que antes costumava pensar. Em meio a tudo isto estava a divina providência, que através dessas novas leituras ia dissipando os outros pensamentos. Assim, ao ler a vida de Cristo Nosso Senhor e dos santos, punha-se a pensar e a dizer consigo próprio: e se eu fizesse o mesmo que fez São Francisco e o que fez São Domingos? E refletia longamente em coisas como estas. Da narrativa autobiográfica de Santo Inácio, recolhida de viva voz pelo padre Luiz Gonçalves da Câmara. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Inácio e todos os anjos e santos de Deus.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja Santo Inácio de Loyola para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.